existe, é com imensa alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando hoje o nosso 8º capítulo da lição que trata sobre o Apocalipse. Para estudar essa lição com a gente, nós temos o Alexandre aqui hoje. Que bom que você está aqui, viu, Alexandre? Primeira vez que o Alexandre está aqui, que seja a primeira de muitas, tá bom? Você é muito bem-vindo. E o Iverson, nosso amigo que está sempre aqui conosco, é bom tê-lo aqui novamente, viu, Iverson? Nós vamos estudar Satanás, um inimigo derrotado. Você também pode acessar essas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão e o número 7, facebook.com/conexão e o número 7. Para iniciarmos então o estudo dessa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente, esteja ao nosso lado, e eu peço que o Alexandre faça uma oração para a gente, por favor. Então, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando mais um pouco sobre a Tua Palavra. Senhor, pedimos a Tua direção para que o que vai ser falado aqui, estudado, que seja dito pelo Espírito Santo, Senhor, e possa atingir as pessoas que estão também curiosas e atentas e com o interesse de estudar a Tua Palavra também, Pai. Continua conosco, é isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar a lição lendo o nosso verso principal. Se você quiser seguir com a gente, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11. Diz o seguinte: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quando a gente vai assistir um filme, a gente nunca sabe na realidade quem vai ser o vencedor, né? A gente fica com uma certa apreensão às vezes, dependendo do filme. O filme da nossa vida, a gente já sabe quem é o vencedor, né? Por pior que seja o nosso inimigo. E realmente um alento a gente saber que o final da nossa vida já está determinado e que Cristo já é o vencedor. Ele venceu na cruz pela gente, né? Eu escutei uma explicação há pouco tempo do pastor Bullion, ele falando o seguinte, né? Eu já tinha escutado algumas explicações. Por que Satanás, ele sempre quer derrotar a gente? E eu já vi explicações assim, tipo, porque ele quer levar a maior parte das pessoas junto com ele, que não se salve, né? E essa explicação do pastor Bullion realmente me convenceu muito. Quando a gente tem um filho, qual que é a maior maneira da pessoa atingir a gente? Fazendo mal para a gente ou para o nosso filho? Nós que temos filhos, né? Com certeza para os nossos filhos. Dói muito mais saber que o nosso filho está sofrendo do que se nós mesmos estivéssemos sofrendo, né? E é esse o mesmo pensamento, porque Deus nos ama como filhos. Então, para ele atingir a Deus, ele então atinge os filhos de Deus, né? Porque ele sabe que para Deus realmente ele não pode fazer nada, porque Deus é infinitamente superior a ele. Mas então é por isso que ele quer nos atingir, porque ele atingindo a gente, ele vai estar atingindo a Deus, né? O Apocalipse ele é muito cheio de simbologia, né, Iverson? E aqui fala sobre uma mulher que está lutando contra o dragão. E eu queria que você explicasse isso para gente. Essa questão, Mônica, da simbologia do Apocalipse é muito importante para que nós conheçamos aí, né, a vontade de Deus e como que Deus tem lidado com essa questão que você acabou muito bem de colocar aqui. Porque assim, nós temos um inimigo real, certo? E Deus, ele orientou, ele advertiu sobre essa questão da nossa, desse inimigo, dos ataques desse inimigo ao longo da história. E o Apocalipse 12, ele vem esclarecer para nós faces desse conflito. Pois, se nós olharmos ali, a gente tem algumas partes em Apocalipse 12 que identificam essa mulher, né, como você falou, é uma mulher vestida de sol, certo? E nós temos ali no verso 1 a 5, uma referência, eu gostaria de abrir a palavra, 12, né? No capítulo 12, verso de 1 a 5, né? Nós temos ali, ó,
viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Pois bem, na Bíblia, nós temos que a mulher ela representa o povo de Deus. Várias passagens ali, a gente consegue identificar esse símbolo da mulher como sendo o povo de Deus. Já vestida de sol, Jesus é o sol da justiça. Se você pesquisa ali na Bíblia, você percebe assim que a referência ao sol, Jesus, o sol. E Jesus também, ele representa a justiça. Aí nós temos uma outra figura ali, né? Com a lua debaixo dos pés. A lua, que é referência lá em Gênesis como o luminar menor, né? Nós podemos relacionar com as orientações contidas ali no Antigo Testamento, que apontavam para a vinda de Cristo e o seu ministério aqui na Terra como Messias, né? Então, portanto, nós conseguimos identificar nessa figura aqui o povo de Deus, vestido da justiça de Deus, também sendo orientado através da palavra de Deus. E esse povo de Deus ali, ele tem um momento muito específico. As estrelas ali representam as 12 tribos de Israel. Então essa mulher, na realidade, ela vem simbolizar o povo de Deus, o povo de Israel, através do qual o Messias viria. Mas nós temos uma parte também interessante, porque diz assim, que a grande controvérsia que ocorreu e foi colocada lá em Gênesis, né? Gênesis 3, diz assim, olha, porém inimizade entre ti, quando Deus se refere a Satanás, né? A serpente, farei inimizade entre ti e a mulher. Aqui nós vemos uma referência a Satanás buscando atingir a mulher, eliminar o Messias por ocasião do seu nascimento, para que a profecia não se cumprisse, para que a palavra de Deus não se cumprisse. Então, é muito revelador aquilo que Apocalipse nos traz sobre essa questão aí da mulher, da origem do Messias, de Jesus, através do povo de Israel. E num segundo momento, lá em Apocalipse 12, 13, ela vai falar que também a mulher é o povo de Deus num segundo momento. A partir de Jesus, a partir do seu trabalho intercessor, né? A igreja que se formaria a partir de Cristo, ela também seria atacada por Satanás. Então, Apocalipse 12 ele vai identificar a mulher como sendo o povo de Deus em vários momentos aí da história, da nossa história, da história do cristã. Tá? Alexandre, a próxima parte que ele fala aqui ainda está no capítulo 12, só que um pouquinho mais adiante, que ele fala que Satanás é lançado à terra. O que acontece? Na verdade, assim, antes de Satanás ser lançado à terra, acontece uma grande guerra lá no céu. Sim. Né? E Satanás ele consegue trazer 1/3 dos anjos a seu favor, enganando e colocando em xeque o caráter de Deus, o caráter de Cristo perante todos os anjos que foram criados por Deus, né? E lá no céu ocorre uma guerra, né? E no final Deus é vencedor e Satanás é lançado à terra junto com 1/3 dos anjos que acreditaram no que ele tinha dito em relação ao caráter de Deus, colocando em prova isso. Então Satanás ele é lançado à terra e há uma característica aqui interessante que o que acontece com Apocalipse 12. Eu faço um paralelo como se fosse quando a gente está num rally, né, tem um navegador. E o navegador, ele passa todas as coordenadas para o piloto, dizendo, olha, tem uma curva fechada, tem uma rampa, tem um perigo à esquerda, tem um buraco. Então, o interessante é que Jesus nos dá todos os caminhos em que a gente vai seguir. Nós já estamos na parte final da história, então algumas situações já aconteceram, né? E aqui ele coloca algo que já aconteceu, para que a gente conheça quem foi Satanás e entenda o que aconteceu lá. E é interessante que o nosso guia de estudo aqui coloca em relação ao Satanás enganando a Adão e Eva, que foi quando ele foi lançado à terra, né?
ele fazendo isso, o que acontece? Jesus tinha dado o domínio da terra para Adão e para Eva, né? E infelizmente Jesus tinha também orientado Adão e Eva que ele não comesse do fruto, né? Do única árvore que tinha lá que eles não deveriam encostar. E infelizmente Adão e Eva acabaram não respeitando o que Cristo tinha dito, que Deus tinha dito, e eles acabaram pecando, né? E com isso a autoridade da terra foi passado para Satanás. E eu gostei também, Alexandre, ali em Apocalipse 12:11, que diz assim, ó, eles, pois, né, venceram por causa do sangue do Cordeiro, né? E uma pergunta muito importante que nós precisamos responder, né? Como vencer os ataques de Satanás, né? E quando você vai lá para Efésios 6, né, do verso 10 em diante ali, eu gostaria até de compartilhar aqui, eu achei muito interessante, né? Porque Paulo, ele faz uma analogia, né? Ali, Efésios 6, 10 em diante, mas ele vai falar sobre a armadura de Deus. Mas no verso 15 ele diz assim, ó, olha o segredo aqui, ó. Efésios 6, 10, né? Efésios 6, vamos para o 14 ali, só para a gente destacar, porque você que está nos acompanhando depois pode com calma ali, né, saborear cada um desses versículos. Diz assim, estáis pois firmes, cingindo-vos da verdade. Ou seja, como que nós podemos nos defender desse ataque de Satanás? Cingindo-nos da verdade. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo, olha que interessante, escudo da fé. Não há como você se livrar dos dardos, dos ataques de Satanás, se você não tiver o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação. Salvação em quem? Em Cristo Jesus. A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, dentro desse quadro, né, que você pintou, né, Alexandre, e que a lição, o guia de estudo vem trazendo, nós temos um inimigo real. Esse inimigo, ele não está contente com o povo de Deus aqui na terra, mas ao mesmo tempo nós temos aí proteção vinda de Deus, né? Que é o que é a lição, né, Mônica? Você também, a gente vai também entrar nessa lição de terça, né? Que é a guerra no planeta, vai falar um pouco também sobre isso, né? Sim. Sobre essa questão de como que essa guerra está se desenvolvendo aqui, né? E é uma coisa assim, só interessante, né, Alexandre, que você estava falando, que o caráter de Deus, ele foi questionado, né, por Satanás, e é uma coisa que Deus teve que mostrar para o universo inteiro, né? Às vezes a gente pode pensar, só o nosso planeta estava envolvido nisso, mas não. Todos os seres criados, né? Deus realmente teve que mostrar, porque às vezes eu vejo muitas pessoas questionando assim, não, mas Satanás era tão ruim, por que Deus não eliminou ele de uma vez, né? Porque ele tinha poder para isso. E às vezes, por que ele deixou que o mal, né, tomasse as proporções que a gente vê hoje, né? Tanta maldade no ser humano influenciado por Satanás, né? E assim, isso também mostra o amor de Deus, porque acima de tudo ele nos deu o livre-arbítrio, né? E o reino de Deus, com a morte de Jesus e tudo, realmente foi provado perante o universo que é um reino de amor, né, de salvação e não de imposição, né? E eu queria que você até se aprofundasse nisso. O que é essa guerra no planeta que você começou falando? E aí nós entramos nessa questão. Eu quero pegar um gancho que você falou no começo ali também, sobre a questão de por que Satanás ataca os filhos de Deus. Nós temos uma situação. Satanás, ele se rebelou contra o governo de Deus, ele conseguiu jogar uma palavra de dúvida sobre a autoridade de Deus. Tanto é que isso ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Ali, o Apocalipse vai tratar disso ali também. Então, depois dessa dúvida lançada, Satanás ainda, ele tinha acesso, né, ao conselho ali de Deus, né? E, só que isso não ocorreu para sempre. No momento em que a obra de Cristo foi concluída na cruz, Satanás foi expulso. Cristo falou assim, chegou a hora de Satanás, né, do príncipe desse mundo ser julgado, né? E aí Satanás, ele ficou preso. Na terra. Ficou preso aqui na terra. Agora, vamos tentar imaginar essa situação. O inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, preso aqui na terra.
E eu costumo comparar isso aí mais ou menos com a história que aconteceu com Daniel, na Cova dos Leões. Não há como você conviver com um leão. O leão, ele vai rugir, Sim. ele vai devorar e tudo mais. E Satanás ele é comparado a um leão, a um leão que ruge para devorar o povo de Deus. Então nós estamos dentro de uma jaula de leão. Ele está furioso. Né? Ele está furioso. Ele quer nos devorar. Agora, a nossa salvaguarda é estarmos com Deus, Sim. através ali que a gente acabou de ler em Efésios 6 e coisa e tal. Mas por que Satanás tem tanto ódio? Porque Satanás ele não consegue conviver com um povo que adora a Deus, um povo que se dedica a Deus, que reconhece a autoridade de Deus. Ele vai se opor, e esse povo é objeto da ira dele, e sempre será. Então, as pessoas que seguem a Deus, as pessoas que adoram a Deus, elas estão em oposição direta a Satanás. E ele não descansa enquanto essas pessoas não forem eliminadas. Sim. Então, agora, uma coisa interessante, até escutei uma explicação, porque a Bíblia fala que o leão está ao derredor, né? Ao derredor. Ao derredor. Só que essa palavra derredor não é redor. Ao redor está Deus. E Ele está ao derredor. Então, enquanto, como você falou, Deus estiver como um escudo para nós, Ele não vai conseguir nos atingir. Né? E isso é uma coisa muito confortadora. E eu acho né? interessante, Mônica, só aproveitar que você... Porque logo após Cristo ter morrido na cruz, esse domínio de Satanás como príncipe dessa terra, ele já foi terminado. Sim. Voltou ao domínio de Jesus. Como se fosse assim, nesse momento ainda, não é a vontade de Jesus que está acontecendo aqui nessa terra. Por isso que ainda a gente tem muito sofrimento, muita dor, mas isso daqui já está com data marcada. Sim. Quando houver o juízo de Jesus, que Jesus vai pôr nessa terra, enfim, a terra vai estar ao domínio de Cristo. E a gente vai viver o verdadeiro plano de Deus, né? Que Ele tinha feito isso por nós. Com a intenção de que a gente tenha vida plena, né? E as tristezas desse mundo não corram mais. Porque aqui no nosso guia está aqui que o domínio sobre a terra foi transferido de Satanás para Jesus perante todo o universo. E ele foi proclamado governante legítimo sobre a terra. Então, às vezes, a pessoa vai ler aquilo, mas fala assim, mas daí eu não entendi uma coisa. Por que ainda então na nossa terra a gente está passando por tanta dor, por tanto sofrimento? Então, quem que é esse Jesus? Então, ele não é tão justo assim. É porque o que vai acontecer... em relação a essa justiça é só após o juízo de Jesus, quando Jesus voltar aqui para julgar todas as nações, todas as pessoas. Na realidade, Ele está dando tempo, né, para a gente, dando né, oportunidade. Alexandre? Oportunidade, porque a gente sempre pensa, o propósito de Deus é que todo ser humano se salvasse. É isso que Ele gostaria. E Ele tem espaço para todos, né? E isso é uma coisa confortadora, realmente, quando a gente vê as pessoas que não vão se salvar, são as que realmente não querem. Mas Ele está fazendo de tudo para que porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? O plano original do Éden é o que Ele quer que a gente tenha como vida eterna. Né? Então, Ele realmente está dando essa oportunidade, né? E Mônica, eu também gostaria de destacar aqui quais são as ferramentas que Satanás usa, usou durante a história e tem usado até agora, para que essa perseguição ao povo de Deus realmente se efetive. Ali Apocalipse ele traz assim que o dragão estava pronto, né? Para que quando a mulher desse à luz, ela arrebatar. Então nós vemos perfeitamente isso se cumprir quando Jesus, ao nascer, né, foi buscado para ser morto. Sim. Né? José teve que fugir, né? José e Maria foram e ficaram no Egito. Né? Foram alertados por Deus, né, tiveram que fugir. Aí o inimigo, né, o dragão, ele usa também o poder do Império Romano durante um bom período ali para perseguir a igreja nascente, a igreja cristã nascente. Né? Aí na sequência a estratégia muda um pouco, né, porque o dragão ele atribui poder a uma outra instituição de poder que acaba também perseguindo tudo aquilo que se opusesse ao poder dele, que a gente sabe que é a instituição ali romana, né, que fazia essa perseguição ali ao longo da Idade Média, né?
E nós percebemos assim que essa perseguição ainda ela vai continuar de maneira muito mais intensa à medida que a história ela se aproxima da segunda vinda de Cristo. Sim. Então isso tem que ficar muito claro para nós, porque essa perseguição não é uma coisa histórica, ela é uma coisa que vem ao longo do tempo, Satanás tem usado seus instrumentos e que vai também estar presente nos últimos dias. Isso aí é bom, bem verdade. Agora aqui, Alexandre, especificamente o autor ele fala sobre uma guerra contra o remanescente. Quem é esse remanescente? Esse remanescente é toda aquela pessoa que permanece fiel a Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, né? E é interessante, já seguindo até o raciocínio do Iverson, que isso que aconteceu na época de 538 a 1798, que foi perseguido o povo de Deus, né? Sim. Isso vai acontecer de novo, né? E isso vai acontecer contra esse povo. Então, é interessante a gente entender os acontecimentos para que a gente possa se preparar, porque o guia nos diz que quando isso acontecer, aqueles que não estiverem preparados, eles não vão ter força suficiente para ir para suportar né? e permanecer ao lado do povo de Deus, sabe? Então é um negócio assim que é difícil até da gente compreender, porque hoje eu me sinto salvo, né? Mas será que a forma como eu estou agindo como cristão, com o meu relacionamento com Cristo, será que se isso acontecesse hoje, será que eu teria força suficiente para falar, não, eu perco até a minha vida, porque a minha vida não tem valor algum, porque eu sei o que eu tenho para ganhar lá na frente. Então, a guerra contra o povo remanescente tem muito a ver com esse início aqui, que era os 1260 dias. E aqui, a nosso guia aqui nos coloca que o restante, ou remanescente, né, eles descrevem aqueles que permanecem fiéis, como eu disse, a Deus, enquanto a maioria apostata. Então, e vão ser, como eu coloquei, o principal componente dos primeiros 4 mandamentos é a adoração, que também vai ter a ver com a questão da adoração, porque o inimigo, Satanás, nesse período aqui, ele vai combater muito a questão da adoração, porque a guerra vai ser em relação a quem eu vou adorar. Sim. Eu vou adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar, que está composto principalmente no 4º mandamento, né, que é o nosso Criador, ou eu vou adorar a Satanás. Né? Satanás vai estar nessa luta para que eu deixe de adorar a Deus e adore Ele, e com isso eu vou estar me perdendo. As pessoas vão ter que se posicionar, vão ter que se posicionar. Né? E uma coisa só que eu queria complementar, né, Alexandre, às vezes a gente pensa assim, né, a pessoa que está em casa, como é que eu vou ter essa força? E a gente sempre tem que pensar que essa força nunca vai estar em nós. A gente tem que buscar em Deus essa força. Sem Deus, nenhum ser humano conseguiria suportar, eu acho, que as coisas que vão vir. Então você tem que buscar sempre a tua comunhão diária com Deus. E às vezes a receita é tão simples, né, que a gente acha, nossa, mas só isso? Mas só isso é uma luta diária. Porque o nosso coração, ele está... A tendência natural é para o mal, é para o afastamento de Deus. Então é uma coisa que você tem que lutar diariamente, buscar diariamente essa força em Deus. Né? Isso a gente só obtém através da comunhão, né? Dessa aproximação aí. Não existe outra fórmula a não ser a nossa comunhão com Deus e a busca por esse poder que Ele nos dá. E diária, né? E diária. É Ele que vai ser o nosso escudo. Eu gostaria de destacar também que lá em Apocalipse 12, 17, né, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, como a gente está tratando aqui, né, Alexandre? E tem 2 características desse povo remanescente, né? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né? Então, nos últimos dias, nós temos esse remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E aí você colocou muito bem, né? Os 4 primeiros mandamentos, eles refletem essa questão a quem adorar. E Satanás, a grande controvérsia ocorreu porque, na realidade, ele queria atrair a adoração que era devida ao Criador para ele. Né? E não é diferente hoje. Satanás ainda continua buscando implantar sistemas que levem a adoração
para ele. Né? E a segunda característica é que tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, na realidade, é aquilo, a declaração que Jesus faz sobre a sua obra salvífica através dos seus profetas. Os profetas são aqueles que levam a palavra de Deus ao povo de Deus. E nós temos aí, somos muito privilegiados, né, por vivermos nesse momento importante da história da humanidade e termos as orientações que Deus deixou para nós, né, através dos escritos, né, de Ellen White, né, e são escritos que hoje, depois de uma escritura do século XIX, né, que colocam luz em muitos aspectos aí, principalmente, né, reformas relacionadas aí à saúde, né, sobre a questão da salvação pela graça. Então, graças a Deus que ele levantou esses profetas, né, levantou Ellen White ali, nos deu essa luz, né, ela mesma chamou de uma luz menor, que leva a luz maior, que é a palavra de Deus, né? E aí nós temos essa segurança, né? É só uma compreensão mais detalhada, é uma compreensão, né, detalhada não que Deus deixou nada aí. diferente do que está na Bíblia, né? Exatamente. Na realidade que a gente tem que ver, né? Exatamente. Alexandre, quais são essas estratégias aqui de Satanás para o tempo de fim que o nosso autor da lição fala? Satanás, na verdade, ele não muda a forma de agir, né? Ele, assim como o primeiro engano que ele levou Adão e Eva a cometerem, que foi o início do pecado, ele tentou enganar, né? Misturar a verdade com um pouquinho de engano e daí a pessoa, tipo, pois é, né? Até que pode ser isso. E ele vai usar dessa forma também. E ele vai estar através de alguns poderes, né? Através de poder do espiritismo, poder de religião, de Estado. Às vezes, por isso que eu digo, se você não estiver preparado, você tem a tendência a ceder, porque vai ser colocado uma situação assim, ó, ou você vai seguir isso, ou você vai ter consequências. Sim. Ou você vai acontecer situações em que a tua família vai passar por situações ruins, ou seja, você não vai poder, talvez, vender, comprar, ter emprego, você não vai conseguir poder trabalhar, como que você vai, né, se sustentar, se sustentar. E é nessa hora que a gente vai ter o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para nos ajudar. Então, na verdade, Satanás, a estratégia dele é o engano e a sedução. Né? Ele vai mostrar para as pessoas que estão, com certeza, mais fracas, que aquele caminho é o melhor a ser seguido, porque ali ele não vai ter falta de nada. Sim, é o mais fácil. Exatamente. Né? Que as coisas supérfluas, né, para quem entende sobre o plano de Deus, como Paulo diz, né, a vida para mim não tem valor algum. Não no sentido da vida dele, mas ele conhecia o que Deus tinha para oferecer a ele. Então a vida para ele, se ele perdesse, não tinha problema nenhum, porque ele sabia verdadeiramente a quem ele estava servindo. Sim. Né, e o que Deus poderia fazer na vida dele e qual seria, ele tinha certeza da promessa de Cristo. Né? E a questão também, né, nós vemos assim que Jesus faz um alerta também em relação a essa operação, né? Se Satanás agiu contra o povo de Deus através da perseguição, através de outros mecanismos, nos últimos dias operando grandes sinais e maravilhas, né? Como está bem detalhado lá e dito em Mateus 24, verso 24, você também pode acompanhar através da Bíblia ali, grandes sinais e prodígios. E é interessante que a nossa sociedade hoje é uma sociedade com um pensamento cientificizado. Sim. Né? Nós temos assim dificuldade de entender questões sobrenaturais, milagres e tudo mais. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias essas manifestações sobrenaturais elas ocorrerão com grande intensidade. E essas manifestações realmente vão levar as pessoas a crer que aquele poder representa a Deus. E é um engano de Satanás. Sim. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma mente voltada para uma mente positivista, né? Testar e comprovar as coisas, parece que uma mente que não dá muito espaço para o sobrenatural, Sim. Satanás ele vai ter manifestações, ele vai usar do sensacionalismo. Do sensacionalismo, né? ali, coisas verdadeiras, não são engodos, não são enganações. E as pessoas olhando aquilo ali vão acreditar.
né? Então, nesse momento, né, nós precisamos estar muito atentos. Muito preparados. Exatamente, né, porque nem tudo o que ocorre, né, de sobrenatural vem da mão de Deus. Sim. E é interessante que quem estiver preparado, ele vai conseguir identificar esse poder sendo de Deus ou não. Né? Porque Deus nos dá essa certeza. Que quem estivesse preparado vai entender se aquele poder vem de Deus ou não. E vai saber que aquilo ali, por mais que eu imagino que a pessoa vai ficar, né, abismada, e falar, nossa, mas o Espírito Santo vai estar falando com ele em relação... Sim. Isso não é Deus. A gente vai lembrar do que a gente estudou sobre a Bíblia, né? O Espírito Santo vai colocar isso. E se você me permite, eu também gostaria de ler Mateus 7, versículo 13, porque a lição nos fala assim que o engano do fim dos tempos será tão grande que a maioria das pessoas será levado a escolher o caminho da destruição. Aqui está falando a maioria, né? E aí, para fazer o paralelo com essa citação, Mateus 7,13 diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os caminhos os que entram por ela. Ou seja, para a gente buscar a Deus, o caminho ele é estreito. Sim. Né? Então a gente precisa se esforçar. Por mais que Cristo já fez tudo, né? Ele já morreu na cruz, já ressuscitou, está intercedendo por nós, a gente tem que se posicionar. A gente tem que, eu escolho fazer a minha escolha ao lado de Cristo e a gente se relacionar com Cristo. Porque a porta para a perdição ela é larga, ou seja, se você não se posicionar, você já está indo em caminho E assim você está fazendo o que todo mundo faz, né? Que é o mais fácil, né? Não ser o contrário às outras pessoas, né? Até para ser aceito, né? A gente já chegou no final da nossa lição, foi rápido, né? Mas eu queria começar com você, Alexandre. De tudo que você estudou nessa semana, o que mais te chamou a atenção que você gostaria de ressaltar? Olha, me chamou muita atenção porque você pensa assim num título, Satanás, o inimigo derrotado. E você pensa assim, puxa vida, Jesus Cristo já morreu por mim, a questão do pecado já está resolvida. Então eu não preciso fazer mais nada, né? Só que não é bem isso. Eu lendo o livro do Grande Conflito, que fala exatamente sobre o capítulo de Satanás, quais serão, né, as estratégias dele para que as pessoas se percam. Se você não permanecer em fé, né, se você não continuar buscando a fé em Jesus, esse pensamento pode nos levar à perdição. Então o que me chamou a atenção é assim, em vez da gente se acomodar, a gente tem que prestar atenção porque a gente tem que se apegar ainda mais a Deus. Sim. Né? E daí eu queria citar isso que está escrito lá no Grande Conflito, na versão condensada, no capítulo 32, página 300. Diz assim, ó, ninguém poderá se tornar forte na fé sem esforço decidido. Ou seja, a gente precisa se esforçar, ter vontade e buscar ao máximo conhecer a Deus, conhecer o seu plano e ter também o nosso relacionamento diário com Deus e buscar o Espírito Santo diariamente. Amém, isso mesmo. E para você, Iverson? Olha, Mônica, refletindo sobre essa lição, sobre o global, né, o conjunto da lição, eu consegui perceber o seguinte, que Deus é aquele, ele mesmo diz assim, sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Sim. Então, ao longo da nossa experiência cristã, Deus ele conduz a nossa vida. Ele nos ajuda, ele nos cerca, Deus fala assim mesmo, que Ele nos cerca, nos protege. Né? E ao mesmo tempo Ele nos alerta de que existem perigos ao nosso redor. Mas que esses perigos, eles podem ser afastados de cada um de nós, desde que nós nos acheguemos a Deus. Então isso me marcou bastante, porque ao mesmo tempo que Deus ele intenta coisas boas para nós, Ele quer nos proteger desses perigos, principalmente os perigos trazidos por Satanás, né? Mas ele faz essa promessa, ele fala assim, olha, estou com você, eu sei o que está acontecendo, você não está sozinho, eu estou com você. E ele mostra que ao longo da história, ele sempre cuidou do seu povo, sempre protegeu, povo, né? E ao final da história dessa terra, ele também vai continuar conosco. E essa segurança que nós temos. Sim. Sem dúvida nenhuma, isso me chama a atenção. Que bom. Eu gostaria só de terminar lendo uma citação que está no último dia da nossa lição, que diz o seguinte, ó, falamos demais sobre o poder de Satanás.
É verdade que Satanás é um ser poderoso, mas agradeço a Deus por um poderoso Salvador, que expulsou do céu o maligno. Falamos sobre nosso adversário, oramos a respeito dele e pensamos nele, e ele cresce cada vez mais na nossa imaginação. Agora, por que não falamos de Jesus? Por que não pensar em seu poder e em seu amor? Satanás tem prazer em nos fazer exaltar o seu poder. Exalte Jesus, medite nele e ao contemplá-lo você será transformado à sua imagem. Amém. Eu achei tão lindo esse texto porque ele fala para nós que a gente não precisa temer esse inimigo, porque Deus já derrotou ele por nós, né? Então que a gente sempre tenha os nossos pensamentos voltados para Jesus e saber que ele pode resolver qualquer conflito, qualquer coisa na nossa vida. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa lição desse sábado e nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Iverson faça uma oração para a gente, Vamos por orar, favor. sim. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E tem cuidado, Senhor Deus, de cada filho aqui teu neste mundo. Sabemos, Senhor Deus, de que os perigos são muitos, de que existe um inimigo que não está satisfeito e se incomoda com o povo que se ajoelha e adora ao Senhor. Um inimigo que não está contente pela comunhão que temos contigo e pela adoração que dedicamos a Ti. Portanto, Senhor Deus, sabemos que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa armadura. E Pai, fica com cada um de nós nesses momentos derradeiros da história da humanidade, porque sabemos que a volta de Cristo está muito próximo e que o nosso coração esteja pronto, preparado para a cada dia, Senhor Deus, receber Jesus em nosso coração e muito em breve receber Jesus vindo nas nuvens do céu. Por isso, Senhor Deus, afasta todo o mal, todo o perigo, dá-nos uma vida, Senhor Deus, uma vida plena de comunhão contigo e nos encaminha até o teu trono de graça, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa também que está nos acompanhando na recapitulação dessa lição, que a tua graça e o teu amor alcance a cada um deles que está aí nos acompanhando, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua participação no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode também seguir os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.